por inteiro. Passo tudo, mas Vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença presencialmente eu me rasgo por inteiro. Passo tudo, mas vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, peço que tua presença aumente. e se eu passar pelo fogo, Não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Já pisou o santo dos santos em outro lugar. Não sabes viver. onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Já pisou o santo dos santos Em outro lugar, não sabes viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, peço que tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabes viver. Muito boa noite, boa noite. Como este louvor fala, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. É muito lindo este louvor. Glória a Deus. E essa é uma realidade. Quem já provou de Deus, quem conhece a Deus, não consegue ficar longe dele, porque ele é o nosso bom pastor. Uma boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, onde nós temos este encontro, onde um momentinho de falar, né, da palavra de Deus, um momento muito especial.
aonde o Espírito Santo sempre vem falar o nosso coração. E estamos ansiosos nessa noite fria. Quero me apresentar, eu sou a pastora Luciano, falo aqui de Santa Cruz do Sul. Gente, tá muito frio aqui em Santa Cruz do Sul, tá? Há pouco tempo eu olhei, ele tava 8 graus. Mas a sensação térmica é um pouquinho mais. E como eu falo, parece que abrir a geladeira e não fechar a porta. Então não tem quem não sente, né, esse clima gelado aqui de Santa Cruz do Sul. Mas é maravilhoso, né? Mais um momento, mais uma noite, onde nós estamos juntamente. Quero pedir desde já, né, que vocês me perdoem, porque eu tô um pouquinho rouca. Quem não tá, né, com esse clima gelado aqui no Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul. Mas estou muito feliz porque estou agora, neste momento, junto com vocês. E eu quero mandar um abraço para a primeira que chegando, a minha cunhada, a Fátima Margarete Tomás. Um abração. Eu quero convidar as outras pessoas que estão chegando, que coloquem boa noite, conforme vocês vão conversando, aí a live vai mostrando e fica melhor de eu, né, ver quem está conosco. Porque geralmente eu fico com o telefone do pastor Antônio, mas hoje ele está trabalhando lá na igreja, tá fazendo umas pinturas lá na igreja, cuidando da casa do Senhor, e eu estou só com o meu telefone, então eu vejo só na tela. Mas junto com a gente está aqui a Odete Maciel, ela diz: paz do Senhor Jesus. Paz, minha irmã, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Deus é tão grande, tão maravilhoso, e agindo, Senhor, quem impedirá? Amém? E hoje eu creio que Deus vai falar o coração de cada um de vocês. Assim como vocês devem ter visto no rodapé da live, hoje nós vamos falar um pouquinho daquele que cuida de cada um de nós. Aquele que não deixa nenhum para trás. E esse é o nosso Jesus, nosso bom pastor. Esse é o nosso Deus, nosso bom pastor. Em nome de Jesus. Eu quero mandar um abraço para nossa irmã Sandra. Eu vi que ela estava curtindo também ali. Um abração para nossa irmã Sandra. Quero convidar as irmãs a compartilhar, marcar seus amigos, compartilhar com o grupo, porque, como a gente fala sempre, né? É uma maneira de evangelizar. É uma maneira que aonde você vai, né? Levar uma palavra de ânimo, levar uma palavra que vai trazer vida, e vida com abundância. Porque o nosso Deus, ele é vida. O nosso Deus, ele é cura. O nosso Deus, ele é aquele que nos dá sabedoria e discernimento, aquele que nos exorta para que nós venhamos, né? Cada dia está fazendo o que é certo diante dele, diante dos homens, fazendo aquilo que o agrada, aquilo que vai trazer bons frutos para nós no futuro, que vai trazer um galardão especial. E o nosso Espírito Santo é o nosso amigo, ele nos ajuda a cada dia. Como eu falo, ele conhece, né, o coração do Pai, do Filho, ele conhece e sabe que Deus quer o melhor para nós. E ele nos conhece também. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele sonda nossos corações, a nossa mente. O Espírito Santo, ele conhece, né, as boas vontades. E aonde a palavra de Deus diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele intercede, queridos, pelos mais... Ele intercede, quando fala assim, gemido inexprimível, eu acredito que ele intercede pelas coisas mais que nós nem podemos imaginar, que pela nossa alma, da nossa alma, do nosso espírito, ele intercede diante de Deus. Nós somos errantes, somos falhos, pecamos, mas cada dia buscamos nele, né? Melhorar, cada dia mudar, cada dia a fugir da aparência do mal, cada dia nos consertar e, né, não viver, né, pecando, porque quando nós conhecemos esse Deus maravilhoso, a gente quer mais, né, andar
corretamente diante dele. Amém? Vamos ver quem mais está com a gente aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Quero convidar vocês a, quem quiser compartilhar, acompanhar. A mensagem hoje vai ser o Salmo 23. Esse salmo ele é muito especial para mim. Esse salmo foi ministrado na minha vida. Esse salmo foi me dado como uma ministração. Eu lembro quando eu estava de aniversário, uma irmã disse: eu ministro esse salmo na tua vida. Ela ministrou esse salmo. E eu recebi, sabe? Eu recebi. Foi um presente. E eu creio assim que foi com muito amor que essa irmã, ela é minha irmã de sangue, né? E também irmã em Cristo. Ela ministrou esse salmo na minha vida e disse assim: esse salmo, ele faz parte da tua vida. Esse salmo, ele ministra a tua vida. E é o Salmo 23. Quero mandar um abraço para nossa querida irmã Margaret. Ela colocou aqui boa noite, Deus abençoe. Deus abençoe, Margaret, querida. Quero pedir para você, Margaret, marcar as irmãs ali do Faxinal, dos grupos da igreja. Como eu comentei antes, eu tô sem o outro celular. Vou marcar mais tarde. Mas eu acredito, sabe, que quando Deus quer falar, gente, com a gente gente não está assistindo ao vivo, mas vai assistir mais tarde. A palavra tem poder. No momento que ela é liberada, no momento que ela é falada, e a pessoa, né, testifica que é de Deus e ela recebe, ali há um mover. E então as pessoas que vão assistir mais tarde também vão receber, pode ter certeza, aquilo que Deus tem para nos abençoar nesta noite. Testificando isso, falando sobre palavra, né? Que às vezes as pessoas assistem ao vivo ou não. A gente vê a Bíblia, né? Quantos tempo faz que foi escrita essa palavra e ela é viva, e hoje nós lemos e tomamos posse, liberamos, e ela é viva, ela testifica. Então é como eu falei antes, muitos não estão assistindo agora, mas vão assistir mais tarde, mas vão receber em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para a obreira Fernanda, que chegou, um abração para ela, que Jesus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler, queridos, este salmo. É o salmo de Davi. Davi é muito especial. Todos, né, somos especial. Nós somos especiais, somos filhos de Deus. Olha quem chegou também, a Cristiane Rodrigues. Um abração para Cris. Cris, Deus abençoe grandemente a sua vida, toda a família, em nome de Jesus. E vamos ler lá então, queridos. Gente, como eu sempre comentei, eu gosto de ler nessa Bíblia aqui, ó, uma Bíblia diferente. Deixa eu só ver aqui. A nova tradução na língua de hoje. Vamos ver aqui. Deixa eu só falar um pouquinho da minha Bíblia. Auxiliar para leitura. Não, mas deixa eu ver. Aqui não fala. Mas enfim. É uma Bíblia diferente, que tem um palavreado mais diferente, mas eu gosto muito dela. Quero mandar um abraço para Rose Libelotto, que chegando. Rose, um abraço para ti, que Jesus te abençoe grandemente, você, sua família, minha irmã querida. Também um abração para Mônica, toda a família. A nossa querida irmã lá de Venâncio Aires, a obreira Antônia Marli. Que Deus abençoe sua vida, minha irmã. Forte abraço, em nome de Jesus. Convido, né, a irmã a compartilhar com as demais mulheres aí de Venâncio. Não só, mas com todos. Que Deus tocar no coração, né? Que a palavra é para todos, em nome de Jesus. Mas, então vamos ler, queridos, em nome de Jesus. O Salmo 23 diz assim, ó. Deus, o nosso pastor, Salmo de Davi. Como eu falei, a minha Bíblia é um pouquinho diferente. Eu sempre pego duas, depois para me ler uma referência na outra também. Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus.
Se Jesus não fosse nosso bom pastor, como nós estaríamos, né? Como nós estaríamos? Obrigado, Deus. A outra Bíblia diz assim, olha só, a felicidade de termos o Senhor como o nosso pastor. A outra Bíblia que tem aqui. Mas vamos ler então. Diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não temerei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Prepara um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebe como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Olha que lindo. Olha que forte este salmo de Davi. É muito poderoso. Deus, Ele é amor, Ele é justiça. Quando nós lemos este salmo com muita fé, nós somos renovados, nós somos fortalecidos. Quando nós oramos e tomamos posse e entendemos o que Davi estava falando, que o Espírito de Deus ministrou ao coração de Davi naquele momento quando ele escreveu este salmo. Eu não imagino o que Davi estava passando, mas eu creio que quando ele estava escrevendo este salmo, vivendo este momento, ele recebeu do Senhor. A palavra de Deus diz que o bom pastor, ele deixa as 99 no abrisco e volta para, resgatar uma ovelha perdida. Vê só o quanto nós somos importantes para Deus. Ainda, querido, porque porventura se nos perdermos, Jesus, ele vai nos resgatar. Eu nunca esqueço que no período do nosso ministério, logo que eu comecei, nós fomos pastorear lá em Rio Pardo, Rio Grande do Sul. E nós íamos evangelizar lá na Vila Nova. E eu lembro que eu estava evangelizando lá na Vila Nova e eu cheguei num bar. Eu entrei dentro de um bar e ali eu estava evangelizando e tinha um rapaz. E aí ele falou, que ele conhecia a palavra, que ele estava longe dos caminhos de Deus. E ele até, questionou o fato de ele estar naquele ambiente e de eu ter chegado ali, dentro do bar, para dar o folhetim para ele evangelizar. E eu disse para ele, olha, querido, eu falo com as minhas palavras, não me lembro como, mas eu lembro que eu falei para ele. Eu disse assim, Deus, ele não perde os seus de vista. Deus te vê. Deus não perde os seus de vista. Então, o bom pastor, ele não perde a sua ovelha. Jesus não perde a sua ovelha. Quando nós temos o Senhor, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós estamos embaixo dos seus cuidados, pode
passar ou acontecer o que for, querido, se nós termos esta fé de estar com a nossa vida nas mãos do bom pastor, ele não vai nos deixar. Ele não vai nos desamparar. Ele vai nos resgatar. Ele vai curar as nossas feridas. E se for necessário, ele carrega no colo. E isso é verdade, quando eu vou falar para vocês carrega no colo, eu sempre falo testemunho de algumas coisas que eu passei na minha vida. Daqueles momentos, queridos, que a gente passa, e todo cristão passou, eu acredito que Jesus também passou, os discípulos, nós, grandes homens e mulheres de Deus, você vai pegar um livro e ler, eles vão testemunhar. Que é quando muitas das vezes nós estamos passando por lutas e parece que Deus não está nos ouvindo, parece que Deus está tão longe. Até tem uma música que fala os passos na areia. Quando eu mais precisava, o Senhor me abandonou. Mas eu olhei para as pegadas na praia, vou falar com as minhas palavras, né? E eu vi uma pegada. E é neste momento que o Senhor me carregava no colo. Tem uma música assim, uma música secular aí. Mas isso é uma verdade. O bom pastor, ele carrega a sua ovelha no colo. E muitas das vezes a gente não percebe, a gente não vê, mas o Senhor nos carrega no colo. Quando estamos passando por luta, às vezes a gente diz, não sei como eu aguentei, eu não sei como aquela pessoa ainda está de pé. Ei, você está de pé porque Jesus está contigo. Você ainda continua caminhando, querido, porque a tua fé no bom pastor faz que o bom pastor cuide de ti, te carregue no colo. Às vezes a gente não sente, queridos, mas o Senhor está ali nos observando, nos olhando, como eu disse para aquele rapaz, eu me lembro que estava lá naquele bar, que disse que achava que Deus tinha esquecido dele, que ele estava longe dos caminhos do Senhor. Eu disse para ele, não, Deus não perde os seus de vista. O bom pastor não esquece da sua ovelha. E este salmo é muito, muito incrível. Então aqui, né, quando Davi diz, né, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele se refere, queridos, que dependendo da situação não vai faltar o auxílio do Senhor. Ele diz assim, ele me faz descansar em pastos verdejantes e me leva a águas tranquilas. Pasto verdejante é garantia, querido, de sustentação. Pastos verdejantes é garantia de prosperidade. É garantia que Deus não vai te deixar faltar. Águas tranquilas também. Talvez você vai olhar, pastora, mas eu estou num momento de escassez, eu estou num momento... Ei! Não é o teu final. Teu descanso é em pastos verdejantes e águas tranquilas. Continue confiando no teu pastor, que ele está te vendo. Quem sabe ele está caminhando até, né, te encontrar e te dar um colo, curar as tuas feridas. Mas o que você tem que ter é a convicção que os pastos verdejantes, ele te garante. As águas tranquilas, ele te garante. Independente do momento que você está vivendo agora ou passando, eu quero dizer para você, se alegre. A palavra de Deus não diz que a ovelha ela ia ficar isenta de se perder ou de se machucar. Ali não fala, senão ia falar ali, né, que ele deixou as 99 e foi atrás da perdida. Que ele curou as feridas, que ele carrega no colo se for necessário. Eu não sei qual é o momento da sua vida, como filho de Deus, como filha de Deus, mas eu quero dizer para você que os pastos verdejantes é para você, a água tranquila, as águas tranquilas também é para você. E você tem que ter essa convicção, essa fé. Essa fé você tem que ter, independente da situação. Talvez você já está no refrigério, mas talvez não.
Talvez você está como uma ovelhinha perdida, longe da casa do Senhor, precisando de um abraço, precisando no bálsamo que só o Espírito do Senhor tem para lhe dar, para curar a sua alma, o seu espírito. E você não vê jeito como se achegar ou buscar. Eu quero dizer para você, continue na fé, continue com a sua mente em Cristo, que Ele vai te encontrar. Ele vai prover forças para você. Ele vai prover para você. E o seu pasto e a sua água está ali esperando. Eu creio, em nome de Jesus, que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Se nós somos verdadeiros com Deus, né? Temos uma fé verdadeira, então não tem, sabe? É testificado. Amém? Amém. E aqui diz, ó, o Senhor renova as minhas forças. Olha o que eu falei. Deus vai te dar força. Deus dá força. Olha só. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Olha o que eu acabei de falar. Olha só o que eu acabei de falar antes. E olha o que eu li agora. Quando temos essa confiança em Deus, é garantido, queridos. Aqui diz, ó, o salmista fala, aqui, o Senhor renova as minhas forças. Você pode se encontrar neste momento, não sei como você está. Porque se o salmista, se Davi fala, e se Deus também fala, Jesus falou várias vezes que Ele é a força, que Ele é o renovo, então que ele já está dizendo que nós podemos nos encontrar às vezes sem força. Mas Ele garante que Ele renova. Então aqui é muito maravilhoso que dependendo como você está, do seu estado, o Senhor Ele garante a vitória. Só que você tem que permanecer confiando nele. É muito forte. Olha só, o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminho certo. Olha só, por caminho certo. Eu posso me encontrar às vezes com dúvidas. Nós podemos nos encontrar com dúvidas. Mas quando nós confiamos em Deus, nós confiamos em Deus, Ele vai tirar as dúvidas e vai nos direcionar ao caminho certo. E o caminho certo é Jesus, é o bom pastor. Aqui diz, ó, como Ele mesmo prometeu. Glória a Deus. Ainda que eu ande, olha só que forte. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me protege e me diriges. Olha só que Deus maravilhoso nós temos. Aquele que promete e cumpre. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, gente. Glória a Jesus. Nós estamos vivendo em dias, queridos, que nós temos que trazer ao nosso coração, nós temos que trazer à nossa memória este salmo, as palavras de Deus para a nossa vida. Nós temos que liberar isso, né, como eu disse, ministrar na nossa vida e na vida de outras pessoas, porque a gente vê tantas coisas acontecendo aí fora, né? Mas a palavra de Deus diz, né? Aqui testifica que ainda que ande, ainda que aconteça certas coisas neste mundo afora, a palavra garante que Deus ele vai nos socorrer, que Ele vai nos direcionar ao caminho certo. Ainda que as coisas estejam destabilizadas aí fora, eu creio, nós cremos e oramos por isso, que Deus ele vai nos direcionar às coisas certas, este mundo, as coisas certas. Eu creio em nome de Jesus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é o nosso bom pastor e cuida de cada um de nós.
Deixa eu só ler umas referências aqui para vocês na minha outra Bíblia, onde fala assim, ó. Esse belo salmo foi escrito por um pastor que veio a tornar-se rei. Olha só, Davi, né? Davi, mesmo sendo pastor, ao olhar para a dependência que uma ovelha tem do seu pastor, identificou-se como um daquelas ovelhas e exclamou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que lindo, gente. O mesmo Davi disse: como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daquele que o teme. Verdade. E Paulo também afirma, olha só, em Filipenses capítulo 4, versículo 19, Paulo afirma que o nosso Deus suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. O nosso bom Pai Celestial sempre há de suprir as nossas necessidades, porque Ele, né, é o nosso bom pastor. Glória a Deus. Aqui fala também a proteção e a bondade do bom pastor. Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi disse: ainda que atravessamos um vale de perigo ou tribulações, o bom pastor sempre estará conosco. Oh, Deus é maravilhoso. O salmista também diz, ó, 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha só, quando a gente lê esse outro salmo que fala que 1000 cairão à direita e 10.000 à tua esquerda e nós não seremos atingidos, é uma garantia do nosso bom pastor que ele está cuidando. Ainda que eu passe por vale da sombra e da morte, ali fala, né? Imagina, não é pra gente ter medo, porque no final, gente, Deus é conosco. A ovelha não vai perecer, não vai ficar sem bom pasto e não vai ficar sem saciar-se nas águas tranquilas. É Deus que garante. Mas nós temos que ter essa fé no Senhor. Independente, como eu disse, do momento que você está passando. Talvez você está nos braços do Senhor. Talvez o Senhor já derramou o seu bálsamo, o seu azeite, curou suas feridas. Você está vivendo um momento maravilhoso. Talvez você está junto com as 99 que ficaram no aprisco. Ou talvez você seja aquela que está num momento de frio, precisando de uma cura, precisando de um abraço, precisando de uma provisão do céu. Continue na fé. Continue na fé. Porque Deus, Ele garante. Ali diz, o salmista fala ali, é muito forte que eu li nesta minha Bíblia, que é um pouquinho diferente. Olha só, o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Então, querido, o socorro chega. O renovo chega. A vitória chega. Deus, Ele não vai deixar um vácuo. Ele não vai deixar em branco. Nós só precisamos confiar nele e permanecer. Permanecer. E o permanecer às vezes, gente, é dolorido. O permanecer às vezes é frio. O permanecer às vezes não é fácil. Não é fácil permanecer. Esperando. Mas o bom pastor, ele tá vendo. E ele tá indo ao seu encontro. Ele tá indo. É muito forte, queridos, porque se nós olharmos e pensarmos agora neste salmo, como as pessoas no mundo aí fora estão, né?
os estágios de suas vidas, como elas estão agora. Umas estão felizes dentro das suas casas, né? Vivendo, né, seus sonhos. Tem vários, como a gente disse, se nós parar para pensar, neste mundo afora tem vários sentimentos aí fora. Mas tem aqueles sentimentos também que das ovelhinhas que estão tremendo de frio, sem conhecer o Senhor, ou que conhece o Senhor, mas um dia foi desobediente e está neste momento ao meio lamaçal. Mas assim como eu falei no início, como eu falei para aquele rapaz no bar, que eu disse para ele quando eu fui evangelizar, que Deus não tinha perdido ele de vista. Por mais que ele estava lá dentro daquele lugar, que ele achou que Deus havia esquecido dele, não. Deus não esquece dos seus. Um pai não esquece do seu filho. Nós somos filhos de Deus, amém? Deus é tão maravilhoso. Eu quero mandar um abraço para minha irmã e o meu irmão. Meu irmão Marcos, quero mandar um abraço para o Senhor. Jesus abençoe grandemente a sua vida. Também para Maria e a Luísa, que Deus abençoe. Deus é maravilhoso, amém? Nós já vamos orar, porque hoje vamos orar um pouquinho mais, que eu creio em nome de Jesus. Até ia ler mais um pouquinho da Bíblia, mas já vamos orar, que é muito bom, né, gente, a gente orar. E mais uma vez, como diz o Salmo 23, ali no versículo 4, diz assim: ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte. Olha só. Gente, é muito forte essa parte aqui, olha só, eu vou ler para vocês. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte. Quando é assim, querido, que uma pessoa está passando por este período, muitas das vezes é a prova da fé. É a prova da fé. Porque provavelmente alguns estão clamando pelo Senhor, outros estão, né, sendo provado ali na fé, como eu disse, testificando, duvidando, murmurando. É um momento onde vem tantas coisas na memória, quando estão passando por este momento assim. Aonde está Deus? Por que eu estou passando por isso? Porque se Deus é Deus, por que que me deixou aqui? Enfim, tantas coisas quando se está passando neste momentinho deste vale. Mas neste momento, querida, é um momento que nós temos que nos agarrar com o Espírito Santo para não murmurar contra Deus, porque Deus é Deus. A palavra de Deus diz o que o barro, né, pode querer, vou falar com as minhas palavras, questionar o oleiro, porque ele é só apenas o barro, né? Então, neste momentinho assim, a gente tem que adorar. A gente tem que cuidar o que a gente fala. Neste momentinho, quando a gente está passando ali pelo vale. Porque é neste momento, queridos, que a gente tem que ter certeza que Deus, Ele está nos vendo, Ele está nos observando. E é um momento de aprendizado. E é uma testificação que você está passando. Olha só, ali o salmista diz: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me protege e me diriges. Ande, ele está passando. E nesse momento que ele está passando, Deus é conosco. Amém? Então é muito forte assim e muito poderoso quando nós temos esse discernimento e essas garantias de Deus. E é muito... Nós temos que trazer isso à memória para que a gente não venha, mais uma vez eu vou falar, né? Não pecar contra Deus, mas para que nós venhamos nos fortalecer. Nos fortalecer e saber. E aguentar firme.
Quando nós nos posicionamos, aguentamos firme, o Espírito Santo conosco, ele traz a nossa memória, né? E nós passamos revestido pelas armaduras de Deus e passamos para vencer e para testemunhar. Em nome de Jesus, amém? Mas então vamos orar em nome de Jesus. Você pode colocar os seus pedidos de oração. Nós vamos estar orando e eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai abençoar cada pedido em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por este momento. Sabe, Deus, as pessoas leem a tua palavra, sabe que é real e verdadeiro, mas a fé delas, Senhor Jesus, tem muitos, eu tenho visto, pessoas com uma fé frágil, uma fé fraca, onde elas entristecem ao Senhor, aonde elas duvidam, murmuram, falam coisas, Pai, que dá vazão, Senhor, ao mal. Deus, neste momento eu te peço, Espírito Santo, venha nos fortalecer independente do momento, Pai, que essa pessoa está passando, que ela seja fortalecida, seja um momento de alegria, que ela venha dar glória ao Senhor, que ela venha, Pai, ó Deus, desfrutar com muito amor, com muita alegria, com muita gratidão, com transbordo. Se ela está passando, Pai, por dificuldade, Senhor, que ela venha saber que o Senhor é conosco, que o Senhor venha dar força para ela aguentar firme, para ela perseverar, para ela se posicionar, Pai, liberar uma palavra profética, assim como o Senhor falou para Jeremias, perguntando o que ele estava vendo, e o Senhor diz para ele liberar, falar, ó Deus, que nós venhamos e as pessoas também venham, né, neste momento, em nome de Jesus, ter essa convicção de também falar com o problema, Senhor. Falar sim com o problema. Nós devemos, Pai, falar com o problema, Senhor. Nós devemos liberar palavras de bênção, palavras, Pai, sobre a nossa vida, sobre os problemas, seja o que for, Pai. Há poder, Senhor Jesus. Que nós venhamos aprender a exercer este poder em nome de Jesus. E repreendido está, Pai. Muitas das vezes as pessoas liberam mais coisas negativas com as palavras dos seus lábios do que as palavras positivas, palavras de bênção. Chega, Senhor Jesus, repreendido está, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, eu te peço neste momento, vá ao encontro dessa pessoa que está colocando diante do Senhor, oh Deus, uma petição por alguém que está passando, Senhor, por um momento muito frágil, Pai, um momento muito forte, Senhor, que está passando, Senhor Jesus, por dificuldades, por tribulações, que está com a fé debilitada, mas neste momento eu intercedo, eu clamo ao Senhor, que o Senhor vá e toque essa pessoa, renove a ela, Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa seja renovada neste momento, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor nos ensinará, nos mostrará o caminho certo, então mostra, Pai, o caminho certo para este teu filho, para essa tua filha, em nome de Jesus. Coloca as palavras certas, Pai. Nos dá, Senhor Jesus, a alegria, Senhor, a gratidão e a convicção que, oh Deus, os pastos verdejantes, Pai, nos espera, Pai. Ou, Pai, se essa pessoa já está desfrutando, que ela expresse gratidão, Senhor. E as águas tranquilas também, o refrigério, Senhor Jesus. O refrigério é a duração da bênção, o refrigério é o cuidado, o refrigério, Senhor, é a permanência, oh Deus, daquilo que o Senhor nos deu, Pai. O Senhor não nos deu, Senhor Jesus, bênçãos para ficar, Senhor Jesus, ó Deus, só alguns dias. O Senhor não nos deu os bênçãos, Pai, para nós tomarmos posse com a mão direita e perder com a esquerda. Não, Pai. O Senhor é eterno. Então, Pai, venha nos ajudar a cada dia sermos filhos, ovelhas obedientes. Nós nos deixamos, Pai, necessitamos, Senhor, dos teus cuidados, do teu colo, do teu bálsamo, dos teus olhos. Nós queremos ser vistos por ti, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor não está longe para aquele que o buscam, que o guarda de Israel não dorme.
E eu creio, Pai, em nome de Jesus, que neste momento o Senhor está vendo este homem, essa mulher. Por isso, Senhor Jesus, essa pessoa que está desesperançosa, ela não tem mais esperança. Mas o Senhor venha tocar um renovo, Pai, uma esperança nova. Que seja a esperança dos verdes pastos e as águas tranquilas. Ah, Deus, dá uma esperança diferente, Pai. Pelos verdes pastos e pelas águas tranquilas. Oh, Deus, nós te agradecemos. Abençoado seja, Pai. Cidade de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, o nosso querido Brasil. Também, Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor venha abençoar, Pai, toda essa terra, todo este momento que vivemos. Que a paz do Senhor esteja sobre nossas vidas, sobre nossa família, sobre a nossa casa. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, meu Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que a gente venha, né, cada dia ter essa alegria no coração. Que o nosso Deus, Ele não nos perde de vista. Ele nos vê. E que Ele nos conduz aos caminhos, nossos passos. Ele nos conduz a fazer as coisas certas. Então, que nós venhamos pedir para Ele. Quando tiver alguma dúvida, fazer algo, ou até um direcionamento para uma oração, peça para Ele. Ele vai te direcionar. Uma ótima noite a todos. A nossa irmã Antônia colocou amém. Amém, é verdade, minha querida, amém. Que seja o amém é uma testificação, queridos. Eu falo amém. Amém como filha de Deus, como ovelha. Como eu falei no início, esse salmo ele é ministrado na minha vida. Então, ele me resgatou, queridos. Ele colocou azeite nas minhas feridas. Ele me agarrou no colo. E ele tem cuidado de mim. E eu me senti assim. Jesus, ele deixou as 99 e foi me encontrar. E eu me sinto querida. E vocês, nós viemos nos sentir assim queridos. Nós somos a ovelhinha que Jesus encontrou. Que Jesus vê com os olhos de amor. Porque Deus, Ele deu o seu Filho e Jesus se entregou por nós. Não somos qualquer um. Nós somos preciosos de Deus. Amém? Então que cada dia a gente venha ter essa gratidão, expressar essa gratidão em obediência e entrega para Deus. A nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa fé, tudo que nós formos fazer. Amém? Amém. Quero mandar um abraço para nossa irmã Hilda. Um abração para nossa irmã Hilda também. A Vanessa Guedes, ela colocou boa noite. Boa noite, minha irmã. Que Jesus abençoe grandemente a sua vida. Quero mandar um abraço também para meu irmão Almir dos Santos Tomás. Que Jesus abençoe grandemente a sua vida. Para Keila Maria. E, gente, vamos compartilhar, porque Deus, eu creio que vai falar com alguém nessa noite, amém? Um forte abraço, que Deus abençoe e até segunda-feira que vem, em nome de Jesus.